Olá, tudo bem? Bem-vindo à leitura de Alcoólicos Anônimos, o livro azul. Capítulo 2, há uma solução. Nós, de Alcoólicos Anônimos, conhecemos milhares de homens e mulheres que estiveram um dia tão desesperados quanto Bill. Praticamente todos estão recuperados. Resolveram seu problema com a bebida. Somos americanos comuns. Todos os setores deste país e várias profissões estão aqui representadas, assim como várias posições políticas, econômicas, sociais e religiosas. Somos pessoas que normalmente não se encontrariam juntas, mas há entre nós um companheirismo, uma amizade e uma compreensão indescritíveis e maravilhosos. Somos como os passageiros de um grande navio após serem salvos de um naufrágio, quando a camaradagem, a alegria e a democracia se espalham por toda parte, da terceira classe à mesa do capitão. Ao contrário do que ocorre com os passageiros do navio, entretanto, nossa alegria por escapar do desastre não diminui quando seguimos nossos caminhos individuais. O sentimento de termos compartilhado um perigo comum a todos é um dos elementos desta poderosa massa que nos aglutina. Mas apenas isso jamais nos teria mantido unidos como estamos agora. O que aconteceu de extraordinário a todos nós foi o fato de termos descoberto uma solução em comum. Temos um caminho a respeito do qual concordamos unanimemente e no qual podemos nos unir, numa atividade fraterna e harmoniosa. Esta é a grande notícia trazida por este livro àqueles que sofrem de alcoolismo. Uma doença como esta, e viemos acreditar que é uma doença, envolve aqueles que nos cercam como nenhuma outra enfermidade humana. Se uma pessoa sofre de câncer, todos sentem muito por ela e ninguém fica zangado ou ferido. Mas o mesmo não ocorre no caso da doença do alcoolismo, pois ela traz consigo a destruição de todas as coisas valiosas. Consome os que têm suas vidas de algum modo ligadas ao doente. Provoca incompreensão, enormes ressentimentos, insegurança financeira, aborrecimento de amigos e empregadores, vidas deformadas para crianças inocentes, pais e esposas tristes. A lista é infinita. Esperamos que este livro informe e conforte aqueles que são ou possam vir a ser afetados. Existem muitos. Psiquiatras altamente competentes, sob cujos cuidados estivemos, consideraram algumas vezes impossível persuadir um alcoólico a discutir sem reservas sua situação. Por mais estranho que pareça, esposas, pais e amigos íntimos nos consideram ainda mais inacessíveis. Mas o ex-bebedor problema, que encontrou esta solução, que está adequadamente equipado com fatos de sua própria vida, pode, em geral, ganhar a inteira confiança de outro alcoólico, em algumas horas. Antes que se consiga atingir este tipo de entendimento, pouco ou nada pode ser realizado. Que o homem que faz a abordagem tenha passado pelas mesmas dificuldades, que ele evidentemente saiba do que está falando, que todo o seu comportamento deixe bem claro para o abordado que ele realmente encontrou a resposta, que não tem atitudes de sou melhor que você, nada além do sincero desejo de ser útil, que não há taxas a pagar, nem interesses pessoais, nem pessoas a quem agradar, nem sermões a aguentar. São estas as condições que descobrimos serem as mais eficazes. Após uma abordagem desse tipo, muitos se levantam de suas camas e andam novamente. Nenhum de nós se dedica exclusivamente a este trabalho, nem acreditamos que sua eficácia seria maior se assim fizéssemos. Sentimos que a eliminação da bebida é apenas um começo, uma demonstração muito mais importante de nossos princípios é a que damos em nossos respectivos lares, profissões e negócios.
Todos nós dedicamos a maior parte de nosso tempo livre ao tipo de esforço que descreveremos adiante. Uns poucos têm a sorte de poder dedicar quase todo o seu tempo a este trabalho. Se continuarmos a seguir o caminho por onde temos ido, é bastante provável que os resultados sejam muito bons, mas permaneceríamos ainda na superfície do problema. Aqueles de nós que vivem nas grandes cidades sentem-se impotentes diante da reflexão de que cerca de centenas de pessoas mergulham diariamente no esquecimento. Muitas poderiam se recuperar se tivesse uma oportunidade como a nossa. Como então faremos para levar ao seu conhecimento aquilo que nos foi gratuitamente oferecido? Decidimos publicar um livro anônimo, expondo o problema assim como vemos. Para esta tarefa, traremos a combinação de nossa experiência e nosso conhecimento. Nossa intenção é sugerir um programa útil para quem quer que se preocupe com um problema de bebida. É inevitável que abordemos questões médicas, psiquiátricas, sociais e religiosas. Temos consciência de que esses tópicos são, por sua própria natureza, controversos. Nada nos agradaria mais do que escrever um livro que não contivesse material para discordâncias ou argumentações. Faremos o possível para atingir este ideal. A maioria de nós percebe que a verdadeira tolerância em relação às falhas e aos pontos de vista alheios e o respeito às suas opiniões são atitudes que nos tornam mais úteis ao próximo. Como ex-bebedores problema, nossas próprias vidas dependem de nossa constante preocupação com os outros e com o modo pelo qual podemos ajudá-los. Talvez você já tenha se perguntado por que todos nós ficamos tão doentes por causa da bebida. Sem dúvida, tem curiosidade de descobrir o porquê. Apesar da opinião em contrário dos especialistas, recuperamos-nos de um estado mental e físico sem esperanças. Se você é um alcoólico que deseja superar essa condição, pode já estar perguntando o que preciso fazer. A intenção deste livro é responder especificamente a tais perguntas. Nós lhe diremos o que fizemos. Antes de passar a uma discussão detalhada, talvez seja conveniente resumirmos alguns pontos, tal como os compreendemos. Quantas vezes as pessoas nos disseram: eu posso beber ou não beber? Por que ele não pode? Por que você não bebe como um homem de bem, ou então para de uma vez? Aquele camarada não se controla quando bebe. Por que você não tenta cerveja e vinho? Largue as bebidas fortes. A sua vontade deve ser bem fraca. Ele pararia se quisesse. Ela é uma moça tão boa, pensei que ele fosse parar por amor a ela. O médico avisou que a bebida o mataria se ele voltasse a beber, mas aí está ele, completamente embriagado outra vez. Esses são os comentários habituais a respeito dos que bebem. Ouvimos o tempo todo. Por trás deles há um mundo de ignorância e equívoco. Percebemos que tais expressões se aplicam a pessoas cujas reações são muito diferentes das nossas. Bebedores moderados não têm grandes problemas para abandonar por completo o álcool, caso tenham bons motivos para tanto. Eles conseguem beber ou não beber. Temos então um determinado tipo de bebedor forte. Pode ter desenvolvido o hábito de beber a ponto de gradualmente prejudicar seu estado físico e mental. Isso pode levá-lo à morte prematura. Caso surja uma razão suficientemente forte, saúde deficiente, amor, mudança de ambiente ou conselho médico, este homem também consegue parar ou moderar-se, embora possa vir a ter problemas ou dificuldades e venha até a necessitar de cuidados médicos. Mas e quanto ao verdadeiro alcoólico? Ele pode começar como um bebedor moderado,
pode ou não tornar-se um bebedor habitual e forte, mas em algum estágio de sua carreira de bebedor, pode começar a perder o controle sobre seu consumo de álcool a partir do momento em que começa a beber. Este é o camarada que tem deixado você perplexo, sobretudo quanto à sua falta de controle. Ele faz coisas absurdas, incríveis e trágicas quando bebe. É um verdadeiro Dr. Jekyll em Mr. Hyde, raramente só um pouco alto. Está sempre bêbado, num grau maior ou menor de loucura. Seu temperamento, quando bebe, lembra muito pouco sua verdadeira natureza. Pode tratar-se de uma das melhores criaturas do mundo, porém, deixe que beba um dia todo e ele, na maioria das vezes, se tornará desagradável e até mesmo perigosamente antissocial. Tem a incrível capacidade de se embriagar exatamente na hora errada, sobretudo quando precisa tomar uma decisão importante ou cumprir um compromisso. Com frequência, é absolutamente sensato e equilibrado em relação a tudo, menos ao álcool. Nesse ponto, é incrivelmente desonesto e egoísta. Em geral, possui talentos, aptidões e habilidades especiais e tem uma promissora carreira diante de si. Faz uso desses dons para construir uma brilhante perspectiva para sua família e para si mesmo. E então, põe tudo a perder no impulso, com uma série absurda de bebedeiras. Ele é aquele que vai para a cama tão bêbado que deveria dormir por 24 horas. Mas logo de manhã cedo, procura desesperadamente pela garrafa que não sabe onde deixou na noite anterior. Se suas posses permitirem, pode ter bebidas escondidas pela casa toda, para ter a certeza de que ninguém irá roubar-lhe todo o estoque para derramá-lo pia abaixo. Quando as coisas pioram, ele começa a tomar uma combinação de violentos sedativos e bebida, a fim de acalmar os nervos para que possa ir trabalhar. Chega então o dia em que simplesmente não consegue fazer coisa alguma e mais uma vez torna a se embriagar. Talvez procure um médico que lhe aplicará morfina ou algum sedativo em doses decrescentes. Começa então a frequentar hospitais e sanatórios. Essa não é de modo algum uma descrição exata do verdadeiro alcoólico, pois nossos padrões de comportamento são variáveis, mas pode dar uma ideia aproximada de seu modo de ser. Por que ele se comporta assim? Se centenas de experiências já lhe mostraram que um gole significa outra queda, com todo o sofrimento e humilhação que traz consigo, por que ele toma aquele primeiro gole? Por que não consegue ficar sem beber? Para onde foram o seu bom senso e a força de vontade que ele ainda consegue, às vezes, demonstrar em relação a outros assuntos? Talvez nunca encontremos uma resposta completa para essas perguntas. As opiniões variam consideravelmente quanto ao motivo pelo qual os alcoólicos reagem de forma diferente das pessoas normais. Não temos a certeza da razão pela qual, uma vez atingido determinado ponto, muito pouco pode ser feito por ele. Não podemos decifrar a charada. Sabe que quando um alcoólico se mantém afastado da bebida, o que pode fazer durante meses ou anos, suas reações são praticamente iguais às das outras pessoas. Com a mesma convicção, afirmamos que uma vez tendo ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica, algo acontece, tanto no sentido mental quanto no físico, que faz com que seja absolutamente impossível para ele parar de beber. A experiência de qualquer alcoólico confirmará irrestritamente este fato. Essas observações seriam acadêmicas e inúteis se nosso amigo nunca tomasse o primeiro gole, acionando assim o terrível círculo vicioso. Portanto, o problema principal do alcoólico está mais em sua mente do que em seu corpo. Se perguntar a ele por que começou seu último porre,
é muito provável que apresente qualquer um dos seus inúmeros álibis. Às vezes, essas desculpas são até razoáveis, mas nenhuma delas faz realmente sentido diante da destruição causada pela crise de embriaguez de um alcoólico. Soam como o argumento de um homem que, ao ter uma enxaqueca, bate em sua própria cabeça com um martelo para deixar de sentir aquela dor. Se você chamar a atenção de um alcoólico para este raciocínio ilusório, ele não o levará em consideração, ou ficará irritado e se recusará a falar no assunto. Uma vez ou outra, pode ser que ele diga a verdade, e a verdade, por incrível que pareça, é em geral que ele não sabe, tanto quanto você, porque foi que tomou aquele primeiro gole. Alguns bebedores têm desculpas que os satisfazem por algum tempo, mas no fundo não sabem mesmo por que o fizeram. Depois que essa doença realmente se instala, eles são um bando de desorientados. Há neles a obsessão de que algum dia, de algum modo, ganharão a batalha. Mas muitas vezes suspeitam de que já perderam a guerra. Eu vou parar essa leitura aqui e a gente continua no próximo vídeo. Valeu, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.